Bom, vou então continuar com o vídeo agora da continuando com a revisão e o reforço da parte de matemática, da aritmética básica. Porque a ideia agora é a gente começar a rever umas coisas assim que não nem sempre estão super claras. Lá que não ficaram muito claras quando a pessoa chega no ensino médio, no fundamental. Chega aqui, precisa fazer isso um cálculo 1, acaba encontrando dificuldade. Então, isso como uma aula de revisão mais geral. Então, eu vou começar agora a falar. Na aula passada, eu terminei revisando a parte lá de números negativos, tal, explicando como é que você chega na operações de produto, de números negativos e tudo mais. Eu quero falar agora, antes de começar com expoentes e logaritmo, que é o tema que é mais relevante mesmo para a parte de matemática financeira, vou falar sobre operações envolvendo frações. Que isso também é uma coisa que é importante e vai ser usada aqui. A gente começa aqui com o conjunto dos números racionais. O conjunto de números racionais também são uma extensão dos naturais, especificamente agora dos inteiros, onde você adota agora frações. E o que é uma fração? Bom, isso aí é uma pergunta, bom, simples talvez. Voltando agora para a ideia da representação de conjuntos, tá? Representação em coisas reais. Os números inteiros, tranquilo. Representam coisas que são contáveis, quer dizer, números naturais. Coisas contáveis, você conta coisas de natureza, você conta quantas coisas, objetos você tem, quantos números você tem. Números negativos também tem uma representação, com a ideia da falta. A ideia agora de frações, elas representam o que especificamente? A ideia de uma fração, ela representa partes. Tá? Por exemplo, se você tem um representado como sendo um comprimento, uma fração de meio seria metade disso. Um terço, melhor, eu desenhei um quarto aqui. Mas um terço seria você dividir em três pedaços iguais. Então, a representação de frações seria essa daí. A ideia de que uma fração representa? Ela representa pedaços de uma coisa inteira. Então, dois terços representariam, por exemplo, um terços de uma fração, e assim por diante. Uma coisa que caracteriza frações é a seguinte: um meio, por exemplo, seria a mesma coisa do que eu pegar dois sextos. Mesma coisa também que eu pegar dois sextos, não, desculpa, dois quartos. Mesma coisa que eu pegar também 5 décimos. Se isso é uma propriedade que caracteriza as frações, se você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, você não muda a natureza da fração. Elas representam a mesma coisa. Não é difícil de você ver em por que isso aí acontece. Pensando ainda na ideia da fração como sendo uma representação da parte de um todo, tá? Então, vou indo para a ideia do meio aqui. Esse é o nosso meio. Meio intuitivo, tá? Que metade é a mesma coisa que 2 quartos. Quando você multiplica a mesma quantidade aqui, em cima e embaixo, você pega a mesma. Você aumenta as divisões, mas ao mesmo tempo você aumenta de maneira igual o número de partes que você pegou. Então, no final das contas, você acaba pegando a mesmo pedaço do todo, sem ter uma alteração. Então, essa propriedade daí é uma propriedade bem intuitiva, embora seja importante chamar atenção. Bom, aí entra uma questão
E é uma questão que, por algum motivo, muita gente tem dificuldade com isso. E por isso que eu acho que é sempre importante revisar isso daqui, que é soma de frações. Como é que você adiciona frações? A ideia da soma de frações não é uma ideia muito complicada, tá? Quando você tem mesmo denominador, é bem simples, na verdade. Por exemplo, digamos que eu pego esse daqui e eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Cada parte aqui corresponderia a 1/5. Finjam que isso aí está desenhado de maneira igual. Embora visivelmente não esteja. Vou dar jeito um pouquinho. Tem que forçar a barra um pouquinho melhor. Então você tem 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 e 1/5. Então, isso aqui seria correspondente a 2/5, que é correspondente a 1/5. Se eu pego 2/5 mais 1/5, eu claramente vou ter o quê? 3/5 de um todo. Somar frações que têm o mesmo denominador não é complicado. Você simplesmente vai adicionar o. Você simplesmente vai adicionar os denominadores e manter, ou melhor, adicionar os numeradores. Você mantém o denominador. Bom, o que você faz quando você tem agora frações que têm tamanhos diferentes? Por exemplo, você quer adicionar 1/3. Você quer somar 1/3 com meio. O que isso corresponderia do todo? O que acontece é que você não tem necessariamente, não é necessariamente automático você fazer essa soma. Você tem a regra lá, mas a regra tem uma lógica por detrás disso. A ideia do MMC é como geralmente é indicado, mas eu quero tentar explicar aqui de onde veio essa ideia. Tipo, qual é a justificativa real de você pegar ali o MMC? Que realmente a maneira mais simples é, você pega o MMC em cima e embaixo, multiplica e tal. Mas por que a gente faz isso? Tá? Qual é a razão? E a razão é, eu não tenho como, a ideia que está por detrás é, eu não tenho como somar 1/3 com meio. O que eu faço então é dividir eles de maneira proporcional. Eu pego a primeira divisão que eu consigo fazer, subdivisão, que vai ser comparável dos dois. Se eu divido por meio cada um dos pedaços aqui, o que eu vou ter? 1/6 em cada um dos pedaços. E se eu dividir cada pedaço aqui em 3 partes, eu também vou ter 1/6. Então, 1/6 é a primeira parte, primeira divisão que você consegue fazer dessas frações que é comparável entre si. É claro que aí você também vai ter que fazer a conversão. Mas a ideia toda da questão do MMC e tudo mais é justamente isso: é você ir subdividindo os pedaços até você conseguir encontrar o primeiro que ele se junta. Matematicamente, a maneira que você pensaria em fazer isso seria o seguinte: você vai usar a propriedade da fração para multiplicar em cima e embaixo de modo que os denominadores sejam iguais, porque aí você consegue somar. Nesse caso daqui, meio corresponde ao quê? 3/6. E 1/3 corresponde a 2/6. Então, isso seria igual a 5/6. O truque todo é o quê? E como é que você tira aquela fórmula tradicional? Eu não vou falar do MMC por uma razão bem prática mesmo. Você fazer conta com o MMC e aquela questão lá do MMC, multiplica pelo MDC, isso é útil quando você está fazendo conta de fração com número,
não serve para muita coisa quando você está fazendo conta de fração em cálculo, por exemplo. Porque quando você faz conta de fração em cálculo, você tem 1 sobre x ao quadrado mais 2 sobre x mais 1. Você tem que somar essas duas frações. A mesma regra que eu vou mostrar aqui continua valendo para letras. Só que aqui a questão da MMC nem se aplica a essa fração daqui. Então, mais uma questão assim de o que vale a pena aprender. Vale a pena mais aprender a questão do método mais geral mesmo de força bruta, embora a conta possa ser um pouquinho maior do que se você fizer algum truque para tentar melhorar. O método da força bruta, assim que eu estou pensando, é fazer o quê? Eu quero que o denominador dos dois seja iguais, certo? Eu também sei que se eu multiplicar em cima e embaixo uma fração, eu não altero o resultado. Então o que eu faço? Eu vou multiplicar em cima e embaixo a fração aqui pelo denominador do outro. E eu vou multiplicar em cima e embaixo essa fração daqui pelo denominador do outro. E eu vou conseguir o quê? dA sobre dB mais CB sobre dB. Fazendo essa multiplicação em cima e embaixo, eu consigo tornar eles iguais. Mas o que acontece também? Mesmo denominador agora, eu consigo então somar os dois, mantendo o denominador. E também vem aqui a ideia da regra da soma cruzada, que é o resultado final, se vocês olharem, foi o quê? Eu multipliquei o numerador desse por esse denominador e somei com o numerador desse multiplicado por esse denominador. Então, AD mais BC, sob o produto dos denominadores, PT. Mas o que está acontecendo sempre é essa ideia daqui. Se eu multiplicar em cima e embaixo a primeira, multiplicar em cima e embaixo a segunda. E assim eu consigo fazer. Bom, produto e divisão de frações também não é uma coisa muito complicada. Tá? O produto, A sobre B vezes C sobre D, esse não tem muito como confundir, ele é uma coisa mais natural mesmo. É só você multiplicar o numerador pela parte de cima e o denominador pela parte de baixo. Se você quiser tentar ter uma lógica para isso, é que você tem que pensar que quando você multiplica um número por uma fração, na verdade você está fazendo duas operações diferentes. Você está primeiro multiplicando pelo numerador. Tá? Então, por exemplo, se eu tinha 1/3 e multipliquei por 3 sobre 6, o que eu estou fazendo? Primeira coisa, eu estou 1/3 vezes 3. Então, eu estou pegando 1/3 3 vezes. E a divisão por 6, o que eu estou fazendo é dividindo 1/3 em 6 partes, pegando uma delas. Então, é natural que o produto de frações funcione dessa maneira. A lógica ainda é daquela das frações e dos pedaços. Mas essa daqui, a regra dela é tão simplesinha que realmente não tem muita confusão. É só numerador com numerador, denominador com denominador. Divisão de fração é uma também que é interessante, porque eu vejo muita gente errando isso. Que é, o que você faz aqui? Na verdade, você pode pensar nisso como sendo um truque operatório, tá? Uma fração, vocês lembram, não muda se você multiplicar em cima e embaixo por um elemento. Então você vai multiplicar em cima e embaixo esse aqui por D sobre C, D sobre C. Multiplicando embaixo por D sobre C, o que acontece? D, C com C, vale 1. Então o resultado final é AB vezes DC. Como regra, isso aqui é ensinado dessa maneira, que A sobre B sobre C sobre D é você mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Mas o que está acontecendo por detrás é isso daqui. Você está multiplicando em cima e embaixo pelo reverso.
E aí você tem a sua fórmula final. Bom, isso aí seriam operações com frações. Tá? Então, só para servir como uma revisãozinha básica. Porque tem muita gente que erra besteira e é normal. A pessoa não está muito habituada em usar ou trabalhar com frações. Essas regras daqui é o que é importante para vocês, e não só na matemática financeira, mas em outros cursos também, é que essas operações são universais, assim, em qual sentido? Frequentemente lá em cálculo, vocês vão ter que fazer contas envolvendo operações assim. Tá? Já está trabalhando com funções, no meio de uma integral apareceu um negócio, você passa uma coisa para outro lado. Então vão aparecer expressões desse tipo que você precisa trabalhar. Então, o que vocês têm que lembrar sempre é que operação de fração, independente do que é o A ou que é o B, continua valendo sempre. Então, se você tem uma expressão desse tipo, mesma regra continua valendo. E você vai levando, sem problema nenhum. Vai tratando essas funções e essas expressões como se fossem números e você pode continuar operando elas da maneira que for. Então, se eu tenho uma, por exemplo, 1 sobre raiz de 2 mais 4 raiz de 3 sobre π, é a mesma regra universal. Eu vou fazer a multiplicação e colocar π mais 4 raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre π raiz de 2. Então, então a razão pela qual, assim, evitem pensar muito na questão da soma de fração, que eu sei que é um meio que um vício que acaba se criando. Pensar em soma de fração sempre com MMC e MDC, porque ele deixa você preso à ideia que a soma de fração é usada só para inteiros, onde faz sentido falar de MMC e MDC. Mas quando você está em cálculo 1, especialmente, ou matemática financeira, que você começa a aparecer umas raízes embaixo, as operações de fração continuam sendo as mesmas, elas não mudam em nada. Só que, é claro, não faz muito sentido falar de MMC ou MDC aqui nesse contexto. Mas a mesma operação que vocês aprenderam continua valendo. Bom, então agora no próximo vídeo eu vou falar para vocês de uma outra coisa que eu vejo o pessoal se enrolando bastante, que é a questão da operações usando potências. Isso é bastante importante aqui na matemática financeira também, de novo, porque várias vezes aparecem fórmulas envolvendo potências. E também em cálculo 1, e no resto do curso até fazer essas contas. Então, até o próximo vídeo então.